Vamos abrir a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 31. O pastor vai falar da mulher virtuosa. Não. Mas não esqueça, para que haja uma mulher virtuosa, antes houve uma mulher mãe virtuosa que criou a sua filha de forma piedosa. Até rimou, não foi? Provérbios capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 9. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 9. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Olha que coisa maravilhosa, um rei dando testemunho daquilo que a sua mãe lhe ensinou. Palavras de Lemuel, rei de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio, ela está dando os conselhos, né? Está ensinando, tá? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinhos aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Irmãos, nós vivemos uma geração cercada por muitas vozes. Nunca houve tanta influência disputando o coração dos nossos filhos. Nós temos aí a internet, e ela tem moldado o pensamento dos nossos filhos. A cultura tem redefinido os valores dos nossos filhos. O mundo chama o pecado, as transgressões de algo normal. Mas é no meio dessas vozes, dessa multiplicidade de vozes, que Deus ainda levanta uma voz poderosa, silenciosa, mas constante, a voz de uma mãe. Hoje, no Dia das Mães, não vamos olhar apenas o cuidado que a mãe tem. Não vamos olhar apenas o carinho que a mãe tem. O sacrifício que a mãe oferece todos os dias de sua vida. Mas hoje nós vamos olhar para algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Nós vamos olhar para o poder espiritual de uma mãe na formação de uma vida. O poder espiritual de uma mãe na formação de uma vida. E é interessante, antes de falar da mulher virtuosa, no versículo de número 10, o autor de Provérbios fala de uma mãe piedosa. E eu vou repetir, não haveria uma mulher piedosa no cuidado com seu esposo, com seus filhos, com o seu lar, se essa mulher não tivesse o seu caráter formado por uma mãe piedosa. E o texto que eu li, que os irmãos acompanharam,
e que está aberta e nos mostra algo extraordinário. Nós temos aqui um rei. Ele não está sendo instruído por sábios, intelectuais, poderosos, mas ele está sendo instruído não por conselheiros, mas ele está sendo instruído por uma mãe. Nós estamos diante de uma literatura sagrada que o propósito é sapiencial, ou seja, sabedoria. E não é apenas saber a respeito de algo, conhecer algo, mas sabedoria é você viver isso, você aplicar isso na sua vida. Esse é o livro no qual se encontra o texto que eu li. Grande parte está ligada a Salomão. E nós sabemos que Salomão foi um homem de grande e singular sabedoria. Mas a pergunta inicial é: quem é Lemuel? E aqui, meus irmãos, a Bíblia não oferece detalhes sobre a pessoa desse homem, desse rei. Mas nós sabemos que a palavra Lemuel significa pertence a Deus. A palavra Lemuel significa consagrado a Deus. Então, quando a mamãe dele resolveu colocar este nome nele, e para o judeu isso tem muito significado, o nome que é dado aos seus filhos e suas filhas traz consigo uma conotação. Então eu posso dizer que a mamãe de Lemuel, quando pensou em colocar Lemuel, estava dizendo: Senhor, pertence a ti. Senhor, essa criança é consagrada para ti. Mas quem era Lemuel? Bom, existe basicamente 3 possibilidades, porque não temos praticamente quase nada. O que nós temos aqui são algumas possibilidades de quem era esse rei. Primeira possibilidade: Lemuel foi um rei desconhecido. Um rei. E essa é a interpretação mais aceita. A segunda possibilidade era que Lemuel poderia ser o outro nome dado para Salomão. E aí os intérpretes judeus antigos sugerem que Lemuel é um nome simbólico para Salomão. Mas essa hipótese é menos provável. Uma outra hipótese para quem era Lemuel, além de rei, é o personagem representativo. A ideia de alguém que transmite a ideia de um rei ideal, de um líder ideal, de um modelo de liderança sábia. Não sabemos, mas o fato é que ele está aqui para nos ensinar algo muito significante. E é interessante, se você observar o texto, só o versículo 1 diz que as palavras são de Lemuel, porque ele relata o que a mãe dele ensinou. Então, mais importante do que o rei aqui é a pessoa da mãe. E isso é muito significativo no contexto judaico, na cultura patriarcal. O fato é que nós temos uma mãe que não queria apenas um filho poderoso, mas nós temos aqui uma mãe que queria um filho piedoso. Um filho piedoso. O nome de Lemuel é quase desconhecido, mas a influência que essa mãe teve na vida dele é para toda a eternidade. Porque a partir do versículo de número 2, nós temos só aquilo que a mãe dele ensina. Essa mãe ficou eternizada. Nós estamos diante de um livro que ensina a viver de forma sábia. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios é escrito para os jovens, para os filhos em formação, para os futuros líderes. O livro termina, observem no capítulo 31, versículos de 10 em diante. O livro termina exaltando não apenas a sabedoria, mas a origem da sabedoria, o ensino dentro do lar. Porque a mulher virtuosa foi alguém que aprendeu
com a mãe piedosa. Por isso ela era virtuosa. Por isso que o esposo a tinha como estimada, valiosa. Os seus filhos eram bem cuidados. E aqui eu quero contar uma história de um jovem que cresceu no crime. E o nome desse jovem estava constantemente nos registros policiais. E um dia alguém perguntou para ele: quem foi que influenciou a sua vida para você seguir o caminho do crime? E aquele jovem respondeu: minha mãe nunca me disse que isso era errado. A minha mãe nunca me disse que isso é errado. Mas há uma outra história que contrasta com essa história, de um homem que ficou muito conhecido como Agostinho de Hipona. E ele não nasceu convertido. Na verdade, Agostinho de Hipona, antes de ser convertido, vivia uma vida dissoluta. Mas ele tinha uma mãe, Mônica, a mãe de Agostinho. E diz a história que aquela mãe orou por ele de forma incessante, por anos. Chorou por ele, insistiu por ele diante de Deus. E diz a história, e está registrado, que Deus transformou aquele jovem de alguém de uma vida dissoluta, entregue às imoralidades, entregue às bebedeiras, às orgias. Diz que Deus transformou em um dos maiores teólogos da história da igreja. Por que eu estou contando essas duas histórias? São duas histórias com dois destinos. Alguém que foi pelo caminho do crime. Quando perguntado, mamãe nunca disse que o que eu fazia era errado. O outro, alguém que vivia uma vida errada, mas tinha uma mãe que orava, que aconselhava, que insistia por aquele homem. Meus irmãos, Deus em sua sabedoria, Deus em sua soberania, usa mães piedosas como instrumentos para formar o caráter dos seus filhos. Deus em sua soberania usa mães piedosas para conter o pecado, porque quando o caráter de uma criança, jovem, uma adolescente, tem um cuidado da mãe, o olhar da mãe, a atenção da mãe, a oração da mãe, o acompanhamento da mãe, o caráter dessa pessoa é direcionado para aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos entender isso. A mãe, ela exerce uma grande influência na vida dos seus filhos. Ai, que saudade eu tenho da minha mãe. Uma grande influência na vida dos seus filhos. Então, nesta noite, diante dessas considerações e olhando para o texto aqui de Provérbios, capítulo 31, versículos de 1 a 9, eu quero pensar em algumas verdades, 3 áreas essenciais na formação de os filhos. O nosso tema é os ensinamentos de uma mãe segundo Deus na formação do seu filho, da sua filha. A primeira área que essa mãe tem grande influência está no versículo 1 e no versículo 2. Deus usa a voz de uma mãe para formar a identidade de seus filhos. Observem as expressões: filho meu, você é meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. E isso aqui é uma repetição e tem uma intenção. Quando ela diz isso, a mãe de Lemuel está revelando o seu amor profundo por ele, a intencionalidade espiritual, e também manifestando a sua consciência de responsabilidade. A mãe de Lemuel está dizendo: você não é qualquer um, você é o meu filho. A mãe de Lemuel está dizendo: você tem uma origem, você nasceu de mim, do meu ventre.
A mãe de Lemuel está dizendo: você tem um propósito e responsabilidade diante de Deus, porque você é o resultado dos meus votos diante de Deus. E aqui eu conto uma outra ilustração. Diz que um certo jovem, certa vez, fez uma pergunta a si mesmo: por que eu estou perdido na vida? E diz que aquele jovem começou a fazer uma investigação na sua história e descobriu algo muito triste. E ele respondeu a ele mesmo: eu nunca ouvi da minha mãe que eu era amado por ela. Eu nunca ouvi da minha mãe dizer para mim que eu tinha um propósito bom na vida. Eu nunca ouvi a minha mãe dizer para mim: Deus tem um propósito para você. Meus irmãos, não deixe, mães aqui presentes, não deixem o mundo definir quem é a sua criança, quem é o seu filho. Hoje o mundo sem Deus, esse mundo que jaz no maligno, diz: seja quem você quiser, crie a sua própria verdade. Mas uma mãe piedosa, uma mãe segundo o coração de Deus, chega para o seu filho e diz: você pertence a Deus. Mães, vocês são chamadas a olhar para os seus filhos, criar os seus filhos, afirmando diante deles a identidade espiritual que eles têm. Mães, vocês são chamadas a formarem seus filhos e filhas a consciência de propósito da existência deles. Lembre os seus filhos quem eles são, herança do Senhor. E eles estão aqui com um propósito. Então a mãe de Lemuel chegou para ele e disse: ó, mais do que rei, você é meu filho, viu? Não esqueça disso. Mais do que rei, você saiu daqui, ó, do meu ventre. Mais do que rei, você é resultado dos meus votos. Não esqueça isso, viu, menino? Mamãe aqui pegou firme com o rei. Tu é rei, mas é meu filho. Preste atenção nesse conselho. Não deixe o pessoal dizer quem você é. Mamãe já está dizendo quem você é. A segunda verdade sobre esse ensinamento de uma mãe segundo Deus na formação de seu filho é que Deus usa a voz de uma mãe para proteger seu filho, a sua filha, contra o pecado. Vocês aqui, viu? Criança, jovem, adolescente, ouça a mamãe, e os velhos também. E os velhos que têm mamãe, continue ouvindo mamãe. Não é porque você tem barba, cresceu, constituiu família, que você deixou de ser filho, não. Continua sendo filho da mamãe. Tem que ouvir mamãe. Porque a voz de uma mãe protege seu filho contra o pecado. Olha os versículos 3, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Não des às mulheres a tua força. A mamãe de Lemuel olhou para ele: ó, Lemuel, presta atenção. Não des às mulheres as tuas forças. Não é próprio dos reis beber vinho. O que é que a mamãe de Lemuel está ensinando para ele? Está falando de dois alertas. Cuidado com a imoralidade. Cuidado com a falta de domínio. Não deixe que nada disso te domine. Tire você da razão. Meus irmãos, essa mãe entende algo muito profundo. O homem pode perder tudo se perder o controle de si mesmo. Quando eu perco o controle de mim mesmo, eu perco tudo. E tem uma outra história que havia um homem muito bem sucedido, uma excelente família, uma excelente carreira, um homem respeitado, mas esse homem começou a fazer pequenas concessões, um hábito escondido, um prazer inofensivo, um desvio tolerado. Os anos foram passando e ele foi perdeu o casamento, perdeu a reputação, perdeu a paz. E no final esse homem disse: tudo começou quando parei de ouvir
os conselhos que eu ouvia em casa. Tudo começou quando eu deixei de escutar os conselhos da mamãe que foi dados para mim lá em casa. Mães piedosas, não suavizem o pecado. Menino errou, é errado. Você é meu filho, eu te amo. Está errado. Está errado diante de Deus. Se suavizar o pecado, é pior. O menino não vai gostar de ouvir que está errado. Não vai. Mas tem que dizer, está errado. Mães, não negociem a verdade. O que é certo, o que é errado, é errado. Não crie os seus filhos sem limite. Porque o amor verdadeiro também corrige. O mundo diz, menino, faça o que quiser. O mundo sem Deus diz, siga o seu coração. A mãe piedosa diz o que está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarde o seu coração, meu filho, proteja ele, porque deles procedem as fontes de vida. Ou seja, guarde os seus pensamentos, meu filho. Guarde os seus desejos, guarde suas vontades, intenções, motivação. O coração é o centro da vida interior do homem. As mães, segundo o coração de Deus, diz, guarde o seu coração, meu filho. A mãe, segundo o coração de Deus, diz, meu filho, vigie, proteja-se, cuidado, preserve, não vá por aí. É ter cuidado com aquilo que alimenta a nossa mente. Meu filho, cuidado com o que alimenta a sua mente. Meu filho, cuidado com os desejos que você cultiva. Cuidado com as influências que você recebe. Cuidado com os pecados que você permite. E lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus falou, porque do coração procedem os maus desígnios. Então a mãe, segundo o coração de Deus, sabe que o coração, após a queda, o pecado, foi profundamente afetado. E ela entende que a nossa inclinação é para o mal. Ela entende que o coração precisa ser transformado pela graça de Deus. E isso não é do esforço humano. Então, a mãe, segundo o coração de Deus, a mãe de Lemuel, está dando o conselho, meu filho, seja vigilante espiritualmente. Para nós nos alimentemos da palavra de Deus, busquemos a santidade, que nós possamos depender do Espírito Santo. A mãe, segundo o coração de Deus, está dizendo aos seus filhos e filhas, cuidado com o que você está assistindo, cuidado com as suas amizades, cuidado com os conteúdos que você está consumindo, cuidado com os desejos que você está alimentando em segredo. Sabe por quê, meu filho? Porque aquilo que domina o coração vai acabar dominando a tua vida. Terceira verdade sobre essa mãe, essa voz de uma mãe para a formação, dos seus filhos e filhas. Deus usa a voz de uma mãe para direcionar seu filho para a justiça. Versículo 8 e versículo 9. Abre a boca a favor do mudo. Então a mãe de Lemuel chegou para ele e disse, saiba quem você é. Depois chegou para Lemuel e falou, cuidado com a imoralidade, com o pecado, domínio, cuidado com quem se domine, não se entregue, não se deixe dominar. Agora a mãe de Lemuel diz, seja justo. Seja justo. Não é só evitar o mal. A mãe de Lemuel está dizendo, seja alguém que pratica o bem. A mãe está dizendo ao seu filho, defenda os fracos, seja a voz dos oprimidos, use a sua posição com justiça. Conta uma história que uma mãe simples ensinava seu filho desde pequenininho. Meu filho, se você vir alguém injustiçado e você puder, não fique calado. Diz que anos passaram, aquele menino cresceu, se tornou homem,
e se tornou um grande líder aonde ele estava. E em uma situação de injustiça, ele tomou uma posição, mesmo sob pressão. E alguém então veio para ele e perguntou: rapaz, de onde é que você tirou essa coragem? E ele disse: minha mãe me ensinou a não fechar os olhos para os sofrimentos dos outros. Mães piedosas formam filhos e filhas que não vivem só para si mesmos. Não são filhos indiferentes, não se calam diante do errado. Mães piedosas formam uma geração que vive para a glória de Deus e para o bem do seu próximo. Concluindo, hoje nós aprendemos no texto de Provérbios capítulo 31, versículos de 1 a 9, os ensinamentos de uma mãe segundo a formação de seus filhos e filhas. Primeiro, forma a identidade de seus filhos. Eles vão crescer sabendo quem são. Segundo, protege seu filho contra o pecado. Terceiro, direciona o seu filho para a justiça. E mais uma vez, antes de existir um rei preparado, Lemuel, existiu uma mãe que ensinou ele. Eu quero aqui fazer algumas aplicações finais. Primeiro para as mães aqui presentes, todas que estão aqui. Talvez alguém pense assim: eu falhei, pastor. Eu não fiz tudo certo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não procura mães perfeitas. Primeiro que não existe, nem papai perfeito, nem menino perfeito. Mas Deus usa mães que se submetem à vontade de Deus revelada na sua palavra. Eu vou repetir, porque às vezes o diabo lança dúvidas em nossa cabeça. Você falhou, você errou, você é culpada. Há situações que sim, mas eu quero dizer para as mães piedosas, quando vier esse tipo de sentimento no seu coração, eu quero que você entenda que Deus não procura mães perfeitas. Ele procura mães que se submetam à vontade dEle. Entenda que cada conselho que você deu ao seu filho, cada oração que você fez e faz, cada lágrima que você derramou e continua derramando, nunca vai ser em vão. Nunca. Mônica, a mãe de Agostinho, passou a vida toda orando por ele, chorando por ele, insistindo com ele. E Deus o transformou. Diz uma história que uma mãe, já idosa, cabelos grisalhos, foi visitar o seu filho. E esse filho era um homem de Deus. E ela disse, olhou para o filho e disse: meu filho, eu não fiz muito por você. Eu só orei por você. Eu só orei por você. Diz que aquele menino, homem, agora olhou para ela e disse: mãe, isso fez toda a diferença na minha vida. Saber que a senhora estava orando por mim. Ela tinha feito tudo. Agora eu quero uma aplicação aqui para os filhos. Quem ainda tem mamãe, você é um privilegiado. Dê sempre graças a Deus. Alguns aqui não têm como eu. Hoje eu não pude ir na casa da minha mãe almoçar com ela, nem tomar café. Eu sou grande, mas eu choro também. Os filhos, ouçam a sua mãe. Se ela é uma mãe segundo o coração de Deus, ouça a sua mãe. Porque vai ter um dia que você não vai mais ouvir a voz dela.
Valorize sua mãe enquanto pode. Honre, respeite, cuide, proteja. Você vai sentir falta. Eu sei, irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis. As famílias estão sendo destruídas. As verdades estão sendo relativizadas. Filhos estão sendo formados pelo mundo que jaz no maligno. Mas Deus continua ainda levantando mães que ensinam a verdade aos seus filhos. Deus ainda continua levantando mães que vivem a fé em Deus. Deus continua ainda levantando mães que formam uma geração firme em Deus. A gente sabe, como eu falei, que nenhuma mãe faz isso de forma perfeita. Mas há um filho que nasceu de uma mãe perfeito, Jesus Cristo. Ele nunca caiu, ele nunca pecou. Ele viveu a perfeita justiça. Ele honrou perfeitamente o seu pai, Deus, e a sua mãe Maria. Jesus Cristo morreu para salvar mães e filhos e filhas pecadoras. Então, nesse dia das mães, o meu desejo e a minha oração é que Deus levante mães que ensinem os seus filhos, filhos que ouçam as suas mães e famílias que glorifiquem a Deus. Amém?